7, do grupo que ficou responsável sobre o assunto de medição de ruído e como que a gente pode trabalhar e utilizar essa ideia de instrumentação de medição de ruído na segurança do trabalho, tá bom? Eu estava aguardando um pouquinho, porque a Janaína disse que queria participar, mas eles estão com uma certa limitação de equipamentos lá no set. Então, eu vou iniciar a apresentação, até porque hoje a gente só tem uma aula, então para a gente não correr o risco de adentrar a aula do próximo professor, tá? O Marcelo já está com a apresentação na tela aí. Marcelo, fica à vontade, tá? A palavra é sua. Boa noite a todos. Todos os participantes do nosso grupo estão aí presentes? Lucilene, Luiz Gustavo, João Pedro, Marcos Henrique, Maria. Tá todo mundo aí? Tô aqui. Tô aqui. Só tá Marcelo, faltando a Maria. se você quiser aguardar mais um pouco, ver se chega mais alguém, se estiver faltando alguém, é com você, tá? Ok, Lucas. Só vou mandar um zap para Maria aqui. Ô, Luiz Gustavo, pode iniciar o trabalho? Marcelo, me parece que o Luiz Gustavo não está na sala. Ele vai entrar agora. Boa noite a todos. Boa noite. Marcelo, coloque em tela cheia pra gente. Você entendeu quando eu te expliquei? Ok, Lucas, vou colocar agora. Tá joia.
Lucas, só um minutinho que o Luiz Gustavo tá com um problema no áudio. Ok, Vê se tá ok, Lucas. Tá me escutando? agora eu te escuto. Não, então tá tudo ok. Pode começar? Pode sim. Pessoal, só o que eu falei com vocês, colocar a apresentação em tela cheia, para a gente não ver Os outros slides. as ferramentas do PowerPoint. Tá, só um minutinho. Só vocês vão precisar interromper o compartilhamento de tela. Coloque em modo de apresentação. Vocês podem colocar lá do lado do Zoom lá, né? Tem um sinal de menos lá no Zoom, no canto inferior direito, lá, ou por aí também, tá? Lá do começo, primeiro ícone. Primeiro ícone, Marcelo. Lá do começo. Não, primeiro. Aí, ó. Beleza. Vou começar então. Por Pode favor. passar o slide aí, Marcelo. Nosso trabalho vai ser sobre ruídos, né? Passa, Marcelo. Eu vou ler a introdução aqui e vou comentar sobre ele. Um ambiente de trabalho adequado constitui-se em um dos fatores mais importantes que devem ser investigados nas empresas. A relação entre as ações empresariais deve visar uma melhoria no ambiente laboral e o desempenho dos trabalhadores. Um dos riscos ambientais que mais aparecem como eminentes na indústria é o ruído. Evidenciou-se que sua presença contínua sob determinadas condições ambientais consegue afetar com muitos aspectos a saúde dos trabalhadores. Investimentos realizados na melhoria do ambiente de trabalho nas indústrias, com a atuação da medicina e segurança do trabalho na implantação de programas de conservação, identificação de risco, educação permanente, podem refletir um ambiente de produtividade no trabalho e melhoria na qualidade da saúde dos trabalhadores, comprovando uma relação direta entre ambiente de trabalho e trabalhador sadio. Comentar, então, em um ambiente de trabalho adequado, né, ele precisa ser investigado e ele precisa ser monitorado também pela empresa, né? E a empresa ela tem sempre que estar visando aí a melhoria em questão de segurança, condição do trabalho, porque, por exemplo, o ruído. É comprovado que quando o trabalhador é exposto a um certo nível de ruído por um longo período de tempo, pode causar uma perda auditiva, causar zumbidos no ouvido. Então, a empresa ela tem que fornecer os EPIs corretos, passar a forma certa de ser utilizado e também tá orientando o trabalhador, né? Por exemplo, acho que vai estar mais para frente, que vai mostrar o nível, o tanto de tempo que pode ficar exposto a certos ruídos. Pode passar aí, Marcelo. O princípio de funcionamento do sensor, detector de som, KY038. O sensor detector de som KY038 é um modo eletrônico desenvolvido com a finalidade de detectar, medir variações de sons em um ambiente a partir de um microfone de condensador elétrico. Esse microfone de condensador elétrico, ele é um microfone altamente sensível, né? Ele capta o máximo de ruído possível que tiver no ambiente ao redor dele. Caso não seja detectado o som, a saída digital do sensor se mantém em nível baixo, que seria o zero. Quando o sensor detectar algum som com a saída, altera para um nível alto, seria 1, nível baixo 0, nível alto 1. Para medir a variação do som, recomenda-se o uso do pino analógico. Esse pino analógico está disponível no próprio sensor.
Pode passar, assim, ó. Especificações e características do sensor. Ele tem uma tensão de operação de 5 volts, corrente contínua. Ele tem saída digital analógica. Tem um LED indicador para presença de tensão. Então, automaticamente, quando ele está funcionando, tem um LED. Geralmente, ele é na cor, né? Também tem um LED indicador para saída digital. E também tem a sensibilidade ajustável através de trim pot. Esse trim pot é um potenciômetro, né? Geralmente ele é usado para ajuste no circuito, calibragem, né? Eles são resistores variáveis, né? Então isso significa que a gente consegue, por ele mesmo, variar a resistência. É isso. Então, boa noite. Eu vou falar sobre a definição de ruídos, o SLE. Entende-se por um ruído um agente contaminante de tipo físico. É um som indesejável e, desta forma, incômodo. É definido como um som ou grupo de som de tal amplitude que pode ocasionar adoecimentos ou interferência no processo de comunicação. Quando a diferença entre som e ruído, sabe-se que o primeiro pode ser quantificado, enquanto que o segundo é considerado um fenômeno subjetivo. De modo objetivo, é considerado todo sinal acústico aperiódico, originando da superposição de vários movimentos de vibração com diferentes frequências, as quais não apresentam relação entre si. De modo subjetivo, é considerado toda sensação de desagrado, desconforto ou de intolerância decorrente a uma exposição sonora. Aqui define, né, que o barulho, depois eu falo tudo junto. O ruído industrial existe em todas as indústrias, em detrimento do funcionamento de várias máquinas, das mais variados tipos. Algumas máquinas, principalmente as dotadas de menos tecnologia, produzem ruídos excessivos, acima do tolerável. Este tipo de ruído está em conflito com as condições de vida humana e contrapõe-se ao aumento da produtividade do trabalho e qualidade da saúde do trabalhador. Ou seja, se o empregado é obrigado a trabalhar em ambientes ruidosos, diminui sua produtividade por efeitos físicos e fisiológicos, que vão desde a simples irritação até a perda de audição. Como o ser humano tem uma alta capacidade de adaptação aos ambientes diversos, o desenvolvimento de um estado de fadiga e fuga de energia pode ocorrer sem que a pessoa perceba, esgotando os limites de suas resistências. Então, a pessoa que trabalha muito tempo, né, em ruído, ele vai acostumando com aquele barulho, mas com o passar do tempo vai tendo vários problemas de saúde, né? Até vem o estresse, até a surdez mesmo, né? O efeito da exposição ao ruído sobre o trabalhador. A exposição ao ruído pode provocar diferentes respostas nos trabalhadores de ordem auditiva e extra-auditiva, a depender das características do risco, da exposição e do indivíduo exposto. Além de causar efeitos à saúde, como estresse, irritabilidade, hipertensão arterial, e pode estar associado a outras situações de risco. A pessoa pode também perder o apetite, ser vítima de aerofagia, deglutição de ar, de insônia, de distúrbios circulatórios ou respiratórios e pode emagrecer. Então, quer dizer, né, que ele provoca muitas causas, né, nos trabalhadores. Agora eu não sei quem vai falar.
Agora sou eu que vou falar. Tá todo mundo me ouvindo aí? Ok. 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 Existe um conjunto de leis que limitam a poluição sonora para a proteção não só auditiva, como também a prevenção do estresse. Por isso foi criado um conjunto de normas para verificar queixas, ocorrências e quem de fato causa a poluição sonora. Uma dessas normas são a NR 10151 e a NR 152, entre outras. Nós vamos falar sobre a NR 10151, a 152 e a NR 15. A NR 10151, apesar de ser uma norma técnica criada pela ABNT, é também uma lei de caráter federal, pois está contida na Resolução 001 do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente. Essa norma trata-se da medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas. A sua função é avaliar níveis sonoros tanto do seu vizinho barulhento quanto das empresas que se localizam em áreas habitadas, até mesmo uma avenida congestionada próxima da sua casa. Essa norma NBR 10151, o objetivo dela é fixar níveis de aceitabilidade de ruído em comunidades, níveis críticos de avaliação, determina procedimento de medição do ruído, ou seja, né, o padrão adequado para a medição do ruído, né, que segue todo um procedimento determinado pelas normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e também define todos os parâmetros da medição. O procedimento de medição primeiro, né, é contratado um engenheiro ambiental para fazer a medição e emitir o laudo técnico, né. O instrumento usado para medir o ruído normalmente é o decibelímetro, né. O decibelímetro, esse aparelho que está aí na tela, do lado direito, o decibelímetro que possui a opção Taylor-Logan imprime as medições coletadas. Né, ele tem um comando aqui, um dispositivo, uma tecla que faz a medição e ele imprime todos os dados dessa medição realizada. Esse decibelímetro, ele deve ser calibrado, ter certificado de calibração válido emitido pelo Inmetro ou outro órgão autorizado. Ou seja, né, a medição não pode ser com qualquer tipo de aparelho. Né? Para fazer a medição, a pessoa tem que ter um treinamento, porque o procedimento da medição com o decibelímetro segue as normas técnicas da ABNT. Também deve ser utilizado o equipamento adequado para cada tipo de medição, né? Porque no mercado hoje existem 3 tipos de decibelímetro, né? Do tipo 0, do tipo 1 e 2. O do tipo 0 é empregado no uso em laboratórios para obter níveis de referência. O do tipo 1, né? Usado em trabalhos de precisão em campo. O tipo 2, né, pode ser realizado medições em geral em trabalhos de campo também. Né, como eu havia falado, né, a medição do ruído segue todo um padrão determinado pela ABNT, né. A medição
no ambiente interno segue um tipo de procedimento e a medição no ambiente externo também segue outro tipo de procedimento. As medições em ambientes externos. Não efetuar medições na ocorrência de chuva, né, porque o barulho pode ofuscar aquela medição, né? Porque quando está chovendo, se você trabalha numa área que tenha a cobertura dela de estrutura metálica, está chovendo, às vezes a intensidade da chuva é muito alta, então vai aumentar a intensidade sonora, né? O nível de pressão sonora. Então, isso aí vai alterar a medição, não vai estar sendo realizada uma medição correta. Manter uma distância mínima de 2 metros entre o microfone, que o decibilímetro tem esse microfone aí, que está essa parte preta, assim, essa parte preta, né, na ponta é um microfone. Manter o microfone, manter uma distância de 2 metros entre o microfone e qualquer superfície que seja refletiva. A altura do microfone deve ser entre 1,20 m e 1,5 m acima do chão. 50 centímetros da janela aberta, caso a medição seja feita próximo a edificações. Manter uma distância das paredes de 1 metro e das janelas de 1,5 m, realizar 3 medições no mínimo e efetuar a média aritmética das mesmas, obtendo assim o resultado para aquele local. Então, o decibilímetro, quando vai se fazer a medição, normalmente coloca o aparelho em um tripé, né, obedecendo a altura padrão do solo, que é de 1,20 m a 1,5 m, né, o distanciamento, se for área interna, distanciamento das paredes, né, para que aquela medição seja padrão e ela seja reconhecida e certificada também. Realizar as medições com condições normais de utilização do ambiente para evitar que os ruídos atípicos alterem o resultado da medição. Porque a medição do ruído, ela tem que ser feita no ambiente de trabalho, aquele ambiente diário de cada pessoa, aquela área que cada pessoa trabalha, aquele ambiente comum, né, sem nenhum tipo de alteração. Por exemplo, vai fazer uma medição na área de operação, mas a produção está parada, ou seja, não vai ter nenhum equipamento funcionando, nenhuma máquina funcionando, ou seja, não vai gerar ruído, né? Então, nesse momento, assim como com a chuva, uma intensidade de chuva muito grande, não pode ser realizada a medição, também com a produção parada também não pode ser realizada a produção, porque não vai estar né, atendendo aquela expectativa daquele ambiente correto que a pessoa, o trabalhador está sendo exposto. E muitas vezes isso acontece na empresa. Tem uma determinada empresa que eu trabalhei, que eles só iam fazer medição no período que a usina estava parada, a produção estava parada. Então, como que eles vão fazer uma medição correta? Né? Se a usina estava parada, ninguém estava fazendo atividade e no momento eles pediam para simular atividade, mas não é a mesma coisa, né? Mas como a gente não tinha conhecimento a respeito desses procedimentos de medição de ruído, né? Então a gente não tinha argumento nenhum para falar com eles, né? Eles simplesmente falavam isso, justificavam e faziam a medição. Então a medição sempre abaixo do nível de ruído que a gente era exposto, né, que o trabalhador era exposto. Isso aí é muito grave, mas infelizmente as empresas fazem esse tipo de coisa. A medição, quando ela é feita, né, pelo decibilímetro, geram duas variáveis. Aqui tem o gráfico do lado direito aqui mostrando, né, são duas grandezas que são trabalhadas. Uma é o nível de pressão sonora equivalente ponderado,
e a outra é o período de tempo que ocorre essa medição, né? Então, esse gráfico, ele gera o valor mínimo da medição em um determinado tempo, ele gera também o pico, né? E também gera a média ponderada, que é o valor fixo da medição. No caso dessa medição aqui, o valor máximo foi 74 decibéis e o nível de pressão foi 66 decibéis, esse valor fixado, né? O nível de pressão sonora equivalente ponderado é o ruído contínuo equivalente durante um certo intervalo de tempo, né? A NR 10151, então, ela faz a medição seguindo os padrões da ABNT e da Inmetro, e ela fixa o valor daquela medição, né? Ou seja, nessa tabela aqui mostra, vamos colocar aqui na área hospitalar e em escolas, né? Nos hospitais e em escolas, o nível de ruído no período diurno, que é de 7 da manhã até as 22 horas, é 50 decibéis. E no período noturno, que é de 22 horas às 7 horas da manhã, é de 45 decibéis. Sempre o período noturno, o nível de ruído é menor, né? É estipulado um valor menor, porque durante a noite, né, o período de repouso, então, reduz bem a pressão sonora no ambiente, né? Seja de trabalho, seja o ambiente do lar. E a NR 10152, que vamos falar daqui a pouco, né, ela vai justamente fixar a faixa desses valores, né, essa variação desses valores aí. Por exemplo, a escola que é fixada em 50 decibéis, a variação dela, de acordo com a NR 10152, a NBR 10152, ela varia de 40 a 50 decibéis. Maria? Boa noite. Temos aí, né, alguns parâmetros estabelecidos pela NR 10152 e a sua importância. Ela define, né, a faixa de valores em decibéis para o conforto da nossa audição, dependendo da localidade que se encontra. De acordo com o cálculo dos parâmetros de pressão sonora ponderada em Pascal, nível da pressão sonora em decibéis, nível de pressão sonora ponderada em decibéis também, e a curva de avaliação de ruído em NC. Aí, abaixo tem a tabela, né, de como é fixada, como o Marcelo demonstrou agora há pouco e explicou, através, né, de uma análise gráfica com a frequência em Hz do som emitido. Aí apresenta aí o valor inferior da faixa, indica o nível sonoro para o conforto, né, acústico no local. O valor superior da faixa representa a intensidade sonora aceitável para aquele ambiente, e o valor ao limite indicado é definido como desconforto acústico, entretanto, não necessariamente representado risco à saúde. Pode passar, Marcelo, por favor. Os efeitos da elevada intensidade do som. Já foi, né, comprovado que o nosso sistema auditivo, ele, a partir de 80 decibéis, já causa, né, prejuízo à audição humana. Cabe destacar, né, em locais que emitem níveis elevados, há uma exposição que apresenta uma combinação que pode levar à surdez. Por exemplo, se for trabalhar numa usina ou numa siderurgia, onde tem máquinas com um volume com ruído muito elevado, se não tiver os equipamentos adequados e muito menos os EPIs, com o tempo, não naquela hora, né, mas que estiver trabalhando, mas com o tempo pode prejudicar a audição do trabalhador aí. A NBR 10152,
ela tem um detalhamento dos parâmetros aceitáveis de ruído, né, para garantir o conforto acústico e a saúde também do trabalhador ali no ambiente. Cabe destacar, né, a necessidade de promover medidas de segurança, né, que é usada esse medidor, e também usar adequadamente os EPIs conforme o trabalho exige. Pode passar, Marcelo. Aí temos aí a NR15, que é uma norma regulamentadora que baseia principalmente nos artigos 189 a 192 da CLT, e descreve as operações e agentes insalubres presentes nas atividades laborais. Aborda também os limites de tolerância e o valor adicional de salubridade, de acordo com seus níveis em cada ambiente de trabalho e atividade. Aí, né, tem aí as atividades, né, que insalubres, manuseio de agentes biológicos, agentes químicos, poeiras, minerais, e tem as realizadas em ambientes que estejam submetidos a frio, forte calor, umidade, vibração. Entra aí o ruído de impacto, ruído contínuo e intermitente, dentre outros. Próximo. Boa noite, eu vou falar sobre a exposição do ruído de impacto. O ruído de impacto é aquele que se caracteriza por apresentar elevada intensidade, porém com um tempo reduzido. Em suma, é um som alto, mas com um tempo pequeno, com um exemplo de um disparo de uma arma ou uma retada de um bate-estacas. Para avaliação da intensidade do intervalo, o medidor de nível de pressão sonora, ele deve operar por circuito linear e circuito de resposta para impacto. As leituras devem ser tomadas próximas ao ouvido do trabalhador. A NR15 considera que o tempo de duração do ruído de impacto é inferior a 1 segundo. Do mesmo modo, o intervalo entre duas ou mais ocorrências deve ser maior que 1 segundo. Por sua vez, a norma determina que a intensidade do som deve ser avaliada em decibéis. Nesse caso, o limite de tolerância para ruído de impacto será de 130 decibéis. Pode passar. Teve uma pesquisa recente numa universidade britânica, a Bury. Ela fala que o ruído em excesso pode causar hipertensão, capacidade reduzida de aprender, falta de produtividade, estresse, doença cardíaca, diminuição ou perda auditiva permanente. Então, o emprego do sensor de ruído, ele é empregado no controle sistemático dos níveis de ruído, não permitindo que esses se elevem pelo desgaste ou falta de manutenção a níveis excessivos. O controle sempre deve ser feito quando os padrões utilizados na avaliação são ultrapassados. Pode-se seguir um ou vários processos de controle na fonte, controle sobre a via de transmissão, controle no pessoal, diminuindo o tempo de exposição ou uso de protetores auriculares. Quando se pretende a redução na geração do ruído, substituindo equipamentos ou componentes ruidosos, por exemplo, seguem-se os procedimentos ativos de controle no caso de tratamentos e acondicionamentos acústicos dos locais ou estudo na ordenação e disposição de equipamentos ruidosos nos recintos. O termo usado é procedimento passivo de controle. O monitoramento e controle através de medição dos níveis de ruído tem como objetivo principal a garantia da segurança do trabalhador, redução de risco, aumento de proteção e a melhora da produtividade. Pode passar. Então, a nossa proposta de trabalho é desenvolver um método de monitoramento à exposição a ruído, realizado em tempo real, a partir do momento em que o trabalhador estiver exposto e seja monitorado. Os dados coletados durante esse monitoramento serão armazenados por uma central de dados e criado no histórico. Caso o trabalhador esteja exercendo a sua atividade em uma área insalubre, fique ciente do período de tempo que pode ficar exposto naquele local, pedindo que faça horas extras ou dupla jornada de trabalho. O histórico criado deve ser utilizado como parâmetro em estudos de novas ações e medidas de melhorias, programas de combate à redução de ruído, assim contribuindo para a manutenção da saúde do trabalhador, evitando afastamento do trabalho, invalidez e aumento de produtividade. Pronto. Boa noite a todos. Falar um pouco sobre a simulação
Mais para frente o Marcelo vai mostrar, vai abrir ela melhor para a gente mostrar como é que funciona. Mas ela é bem simples. A gente está usando um potenciômetro por causa de no Tinkercad não ter o sensor de ruídos. Aí a gente improvisou um potenciômetro, mas é praticamente a mesma coisa. Não muda quase nada não. Aí a gente usa uma tela LCD e um LED. Pode passar, por favor. Aí está o nosso código de programação, bem simples. Mas bem simples mesmo. Como nós aprendeu nas aulas, aqui não tem muita dúvida nem de nada não. Bem simples nosso código. Pode pular. Conclusão. Biografia. Falar um pouco sobre a conclusão agora. O trabalho tem como proposta o desenvolvimento de um dispositivo de medição de ruído, utilizando componentes e dispositivos de baixo custo, para o uso de monitoramento de ruídos em ambientes de trabalho. Visa um circuito de desenvolvimento de integração de um sensor detector de som, KY038. É um módulo eletrônico desenvolvido com afinidade de detectar, medir variações de sons de um ambiente a partir de um microfone condensador elétrico. Aborda também os limites de tolerância e o valor adicional de insalubridade, de acordo com seus níveis em cada ambiente de trabalho e atividade. A relação do Arduino se desenvolve de sistemas digitais, ligados aos sensores e aos atuadores. São capazes de medir variáveis no ambiente físico, realizar cálculos numéricos e tomar decisões lógicas no ambiente computacional. Além disso, um lugar ruidoso, tarefas que exigem concentração são muito prejudiciais e exigem maior esforço mental do que o normal. Também as tarefas perigosas, que exigem precisão de cuidados, podem resultar em acidentes de trabalho, finalmente figurando entre os prejuízos diretamente relacionados ao trabalhador, esta perda auditiva e indutiva pelo ruído. Então, a conclusão do nosso trabalho é essa, né? É desenvolver como que fala? Nossa, deu um branco. É desenvolver Um método de monitoramento. Isso. Desenvolver um método de monitoramento para medir as variações nas áreas de trabalho. É uma coisa bem simples. Tem como mostrar, abrir a simulação, Marcelo? Sim, eu vou abrir. Só um momentinho, por favor. Beleza. Pessoal, a apresentação em si finalizou? Sim, só falta agora apresentar Apresentar. a simulação na plataforma do Tinkercad. Ok.
enquanto abrindo aqui, a minha internet deve estar um pouquinho lenta. Então, só para reforçar que a proposta do nosso trabalho é desenvolver um método de monitoramento à exposição do ruído, realizado em tempo real, ou seja, a partir do momento em que o trabalhador estiver exposto, seja monitorado. Os dados gerados durante esse monitoramento serão coletados e armazenados por uma central de dados e criado um histórico. Caso o trabalhador esteja excedendo a sua atividade em uma área insalubre, fique ciente do período de tempo que pode ficar exposto naquele local, impedindo que faça horas extras ou dupla jornada de trabalho. O histórico criado deve ser utilizado como parâmetro no estudo das ações e medidas de melhorias, programas de combate à redução do ruído, assim contribuindo para a manutenção da saúde do trabalhador, evitando os afastamentos do trabalho, invalidez permanente e aumento da produtividade. Vou colocar aqui direto, só nosso tempo já está excedendo aqui, só mostrar o código que nós desenvolvemos, ok? E agora eu mostrar a parte da simulação. Para a simulação, nós usamos o Arduino, né, a board, uma tela de LCD, o potenciômetro, usamos também um LEDzinho, que quando a pressão sonora passar acima de 85 decibéis, o LED vai acender. Usamos também resistores no circuito. Agora eu vou acionar o potenciômetro aqui, ele vai fazer a leitura. Aí está 85 decibéis, a luzinha vai acender. Olha lá, 87 decibéis, a luzinha acendeu. Vai reduzir, a luzinha vai apagar. Nós optamos por colocar o LED porque se a pessoa já trabalha numa área que contém muito ruído, você colocar um alarme sonoro, então não vai justificar, né? Você vai gerar mais ruído naquela área. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, pode acrescentar. Colocar um alarme para indicar que está tendo ruído, né? Aí a gente vai gerar mais ruído, né? Não faz sentido, realmente. Turma, bacana. Eu não vou liberar espaço para pergunta do resto da turma, não, pelo nosso tempo limitado, tá? A gente já ultrapassou aí. Mas segunda-feira a gente retorna se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Pode fazer essa pergunta na segunda-feira. E na segunda-feira eu retorno também com algumas considerações para vocês, alguns comentários no geral do trabalho de vocês, tá? Eu acho que vai servir também para o trabalho de todos, apesar de eu não ter assistido os outros trabalhos, as outras apresentações. Creio que alguns vícios vocês cometem por não terem sido instruídos antes, né, e por já estarem acostumados a fazer dessa forma. Então, eu vou aproveitar, foi a primeira apresentação que vocês fizeram para mim, né, de um trabalho, então eu vou aproveitar essa oportunidade para dar algumas dicas para vocês na elaboração desses slides e durante a apresentação, tá? Mas, infelizmente, como o nosso tempo ficou um pouquinho corrido, eu vou fazer isso na segunda-feira, beleza? Ok, Lucas, obrigado. Pessoal, sábado a gente tem aula, tá? E vai ser uma lista de exercícios, ok? Então, sábado eu vou postar a lista de exercícios lá para vocês, vou estar online, qualquer dúvida, tá? Mais ou menos no esquema que eu falei com vocês, 3 ou 4 exercícios para
criar um sisteminha de ladder em cima deles. Beleza? Ok. Obrigado, Lucas. Pessoal, tenham um bom resto de noite, uma boa aula. Tchau, tchau, até mais. Alô, Lucas.